Neste vídeo nós vamos tentar ajudar todo salvo como saber o seu dom. A pergunta faz uma suposição que precisa ser explorada. Como saber o meu dom? A pergunta pressupõe que todos têm dom. Será esta uma suposição correta? Eu penso que sim. A Bíblia não sugere que um cristão pode carecer ou perder o dom ou não ter recebido nenhum dom. Dado que o propósito da salvação é capacitar o crente a servir a Deus e que o dom é necessário para esse propósito, seria surpreendentemente se exercesse algo como um cristão sem dom. De fato, a suposição por trás de Romanos capítulo 12, versículos 4 a 6, parece ser que todo cristão tem um dom ou mais. A Bíblia reconhece que um cristão pode ter um dom que não usa, ou pelo menos não esteja usando como poderia ser usado. Você pode conferir isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Isso pode dar a impressão de que o indivíduo é sem dom, mas Deus o deu e não retira o dom. Portanto, mesmo que um indivíduo, um crente, recue e falhe, recue e falhe em usá-lo, ele permanece dotado com o seu dom. Leia Romanos capítulo 11, versículo 29. Há uma tendência de pensar que o dom do Novo Testamento se refere apenas aos dons públicos, de pregação, de ensinar, ou aos dons espetaculares mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, do capítulo 12 ao 14. No entanto, as Escrituras não limitam o dom dessa maneira. Existem 3 passagens principais que tratam do dom. Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 11, e os versículos 28 e 29, e Efésios capítulo 4, e versículo 11, e Pedro também fala sobre dons. A passagem em Romanos capítulo 12 descreve o dom de uma forma muito mais ampla do que as passagens em 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4. Aprendemos, por exemplo, que alguns cristãos têm o dom de mostrar misericórdia. Isso está em Romanos capítulo 12. Em outras palavras, eles são simpáticos e compassivos e podem se aproximar daqueles que estão deprimidos ou solitários. Nem todo mundo é bom nisto. Deus dá a algumas pessoas o dom inestimável da simpatia. Este é um dom produzido pelo Espírito Santo. Não é que a pessoa nasça com ele, não é um dom natural. Porque muitas vezes a simpatia nas pessoas do dom natural da vida é para ela ter vantagem. Eles sabem que o que dizem, este é um presente inestimável na Assembleia Local, o dom de mostrar misericórdia. Uma irmã não deve se preocupar com os dons públicos de pregação ou ensino. As Escrituras excluem as mulheres do papel do ensino público, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na Assembleia, 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 33 a 35, e 1 Timóteo capítulo 2 também fala alguma coisa, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formada a mulher, foi formada Adão e depois Eva. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 a 13. Pode-se presumir, portanto, que Deus não dá dons às mulheres para desempenhar uma função que Deus, não pretende que elas cumpram.
Isso não quer dizer que as irmãs não têm muito conhecimento e possam transmitir seus conhecimentos em particular, mas falar em público difere da arte, da conversa, do dom. Leia Atos capítulo 18, versículo 26. Ninguém deve ficar ansioso para determinar se possui os dons de sinais de 1 Coríntios capítulo 12. Os dons espetaculares mencionados em 1 Coríntios 12 não estão mais em operação. Se fossem, seriam vistos entre todas as companhias de cristãos. Não há indicação de que os cristãos, nos Atos dos Apóstolos ou em Corinto, buscaram ou oraram por esses dons. Eles vieram naturalmente. Além disso, há evidências enganadoras de que as chamadas línguas estranhas praticadas em nossos dias não são as línguas genuínas que nós temos em Atos capítulo 2, versículo 8, e que os milagres que elas realizam não são as curas milagrosas realizadas pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Muitas destas falsas curas, depois de muito tempo, recaem com a mesma doença. E isso não aconteceu com os leprosos curados pelo Senhor. Ou seja, as pessoas que foram curadas, elas não voltaram a ter mais aquelas doenças. Não é o que acontece nas curas em nossos dias. Claro, Deus pode fazer o que quiser e ainda pode curar pelo exercício do poder divino. Quem sabe o que Deus pode fazer soberanamente, mas isso é uma questão diferente de possuir o dom de curar ou de uma língua estrangeira como existia naquela época. Um dom significa que o indivíduo tem o poder de exercer a habilidade em questão. Então, como eu sei que dom eu tenho? Em muitos casos, um pouco de bom senso irá percorrer um longo caminho. Devemos ser capazes de discernir nossas limitações, bem como nossos pontos fortes. Outros costumam ser rápidos em nos dizer o que pensam. Além disso, começar pequeno é uma boa maneira de cultivar o dom. Muitos professores eminentes começaram com uma escola dominical ou classe bíblica. E com o passar do tempo, Deus os levou a maiores responsabilidades. Os anciãos das igrejas locais devem ajudar a identificar e encorajar o dom de certos irmãos e irmãs que estão em fase inicial. Os anciãos podem incentivar as irmãs jovens a visitar os doentes em hospitais ou nas casas. Os irmãos jovens, homens, talvez contar um testemunho da sua salvação na Assembleia. Eles incentivam os jovens, podem incentivar os jovens a distribuir folhetos. Esses exercícios simples geralmente revelam se eles são capazes de fazer bem esse tipo de trabalho. Deve dar aos que mostram promessas, interesse e uma oportunidade de avançar, talvez para os irmãos, para os homens, pregar em algum dia da reunião que houver pregação do Evangelho. Os homens mais velhos podem colocar os jovens sob sua proteção e procurar incentivá-los. Às vezes será óbvio que uma pessoa não tem dom para pregar. Se assim for, nenhuma escola bíblica ou biblioteca no mundo será capaz de criar aquilo que Deus fez ou não fez. Quando todos em uma assembleia usam os dons que Deus deu, a assembleia é um lugar feliz. As irmãs não têm o dom de pregar publicamente, mas elas têm dons muito úteis. Dons que nós podemos ver característicos em Romanos capítulo 12, como já citei, que está muito ligados a elas, não somente a elas, mas aos homens. As irmãs, sem dúvida, têm dons e são muito úteis na Assembleia e no meio do povo de Deus. Que Deus abençoe a você que é salvo e que possa usar o dom ou os dons que Deus lhe deu para a glória dele. E sem dúvida Deus vai recompensar em galardões quando nós usamos o nosso dom.
Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para ser salvos, não precisamos fazer boas obras, mas para receber galardões de Deus, precisamos fazer boas obras.